Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamilk, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu vou falar com você a respeito de coerência. Coerência é um assunto bastante importante que tem a ver com redação e também tem a ver com língua portuguesa. Antes de eu começar, já deixa o seu like aí, esmaga o dedão no like, porque isso ajuda um monte, e já faça sua inscrição no canal para você não perder as aulas que eu posto aqui constantemente. Hoje eu vou falar para você sobre coerência, que é um assunto extremamente interessante. Alguma vez já escreveu uma redação e alguém diz para você, o seu texto é mais ou menos, ele só não tem muita coerência. Coerência tem muito a ver com o sentido. E você verá nesta aula que nós temos tipos de coerência, certo? Eu quero que você aprenda isso comigo, eu tenho certeza de que você vai curtir. Vamos começar o nosso trabalho? Olha só, temos aqui uma informação importante que é a definição do que é coerência. Eu coloquei essa definição aqui para você acompanhar comigo, vou pegar minha canetinha aqui, né? E aí nós temos a ideia de que a coerência é um elemento imprescindível para o texto. Por quê? Porque ela está relacionada com os sentidos do texto. E quando eu falo assim que ela está relacionada com os sentidos do texto, é que a ideia de um texto incoerente é uma coisa impossível. Afinal de contas, o texto incoerente é aquele que não recebe nota, é aquele que tem uma dificuldade para você compreender. A ideia da coerência é aquilo que ajuda a garantir a inteligibilidade do texto, ou seja, você consiga compreender o que está escrito ali. Um texto sem coerência falha no seu principal propósito, comunicar. Agora, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos tipos de coerência para você poder saber. O que eu fiz? Eu peguei os tipos de coerência, coloquei a definição de cada um deles e aí a gente vai trabalhar com os exemplos. O primeiro tipo de coerência que nós temos é chamada coerência sintática. Para a coerência sintática, eu estou falando da coerência, a relação lógica, a organização dos termos do texto, ou seja, para garantir que esses termos conversem entre si. Como assim conversem? Falo que exista uma conexão entre eles. E aí, para isso, nós temos diversas técnicas, né, das quais podemos lançar mão. Você tem ali a possibilidade de usar conectivo, pronome, as questões como concordância nominal e verbal, regência, tudo isso faz parte do que a gente chama de coerência sintática. Coerência sintática tem a ver com a constituição frasal. Eu vou trazer um exemplo aqui para você. Olha só essa frase que eu trouxe aqui. Ela diz o seguinte: é preciso considerar que a situação é complexa. No entanto, que se deve discutir de forma mais aprofundada a fim de deslindar a situação. Ô louco, Pablo, achei essa frase bonita. Ela até pode parecer bonita, mas está errada. Por quê? Porque, veja, eu escrevi, é preciso considerar que a situação é complexa. E daí eu joguei um no entanto que. Primeiro que esse que nem deveria estar aqui. Na verdade, a pessoa que escreve esse no entanto que, o que ela quer colocar aqui? Ela quer colocar alguma coisa como tanto. Ela quer escrever tipo um tanto que. Ela quer colocar isso. Mas ela fala no entanto que. Esse no entanto é um sinalizador de informação contrária, ou seja, ele marca uma oposição. E não é uma oposição que você queria trazer ali. O que você queria trazer ali era uma noção de consequência, certo? Então, isso é um exemplo de incoerência sintática. Você escolheu o conectivo errado, deixou a frase com a compreensão, no mínimo, comprometida, certo? Esse aqui é o primeiro exemplo que nós temos, o primeiro tipo de coerência. Depois a gente vai para a coerência semântica. A coerência semântica, você vai lembrar comigo o que é semântica. Semântica tem a ver com sentido, certo? Então aqui, na verdade, você tem a coerência que permite que as palavras, as expressões façam sentido entre si, sem haver ambiguidade, sem haver contradição ou informação conflitante. É basicamente tudo ir para o mesmo lado, tudo confluir dentro do texto. Pablo, quer um exemplo. Olha aqui. Nós temos a frase: é claro que os direitos humanos são importantes e devem ser aplicados a todos, mas algumas pessoas não fazem jus a ele. Cara, eu não sei se você percebe o que você disse aqui, ó. Até aqui, a frase não tinha problema de coerência. Você colocou, é claro que os direitos humanos são importantes e devem ser aplicados a todos. De repente, você manda, mas algumas pessoas não fazem jus a ele. Pera lá,
Mas se eles devem ser aplicados a todos, como é que algumas pessoas não fazem jus a eles? Isso é incoerente, certo? E é o que a gente chama de fala esquizofrênica. Por quê? Porque rompe o princípio da coerência semântica. Depois, a gente tem a coerência temática. A coerência temática é aquela que está associada ao tema do texto, garantindo que você, quando for escrever, escreva sobre a mesma coisa até o fim, sem mudar de assunto. É muito comum que a pessoa, na hora de tentar escrever algo com um argumento, ela vá fazer uma digressão, que é tipo abrir um parêntese no texto. E quando faz isso, ela se perde, começa a falar sobre outra coisa, ela não segue a coerência temática. Olha o exemplo que eu trouxe aqui para você. Esse exemplo aqui é demais, cara. Eu acho ele um barato. Olha só. A preservação do meio ambiente é crucial para a saúde do planeta e das futuras gerações. A proteção das florestas, a redução da poluição e o uso sustentável dos recursos naturais são medidas essenciais para garantir o equilíbrio ecológico. No entanto, a corrupção sistêmica que assola diversas esferas da sociedade diminui os esforços de conservação. Desvios de verbas públicas, licitações fraudulentas, a impunidade muitas vezes reforça esse ciclo vicioso. Você entendeu o que aconteceu aqui? Era para o cidadão continuar escrevendo a respeito da preservação do meio ambiente. Mas ele se empolgou na hora de falar por que há problemas para a preservação do meio ambiente e começou a falar sobre impunidade, começou a falar sobre política, sobre corrupção. Ele se perdeu, ele foi tematicamente incoerente, ele mudou o tópico. Isso acontece na redação e aí nós dizemos que o candidato estava tangenciando o tema ou que ele fugiu do tema. Depois, nós temos aqui a próxima coerência, que é a coerência pragmática. A coerência pragmática leva em consideração alguns elementos, tá? Quais são eles? O contexto de produção, né? Que é a relação entre os interlocutores do texto, né? A intenção de quem escreve, o conhecimento compartilhado e as convenções culturais. Basicamente, aqui o que a gente está pensando em coerência pragmática é o tipo de discurso que você está adotado relacionado ao contexto situacional. Isso quer dizer, você escreve uma redação, é um texto que está sendo avaliado. Ou seja, esse texto não pode fugir dos princípios, né, da nossa correção. Você não vai conversar com o corretor dentro do texto, colocar um não é mesmo? Porque isso aí serve para uma espécie de comunicação mais informal. Você não pode deixar o corretor pensando. Quando você escreve um texto argumentativo, você precisa pensar por ele e conduzir o pensamento dele, né? Não pode deixar o raciocínio aberto, você tem que fechar o raciocínio. Esses são erros pragmáticos, que tem a ver com a forma como você conduz a mensagem. Aí nós temos a chamada coerência estilística, que tem a ver com o estilo que você adota para escrever. E nesse aspecto nós levamos em consideração o nível de linguagem, se é formal, informal, coloquial ou técnico, o vocabulário, o tom, se é sério, humorístico, irônico, os recursos expressivos, se você usa figuras de linguagem ou não. É para garantir que o seu texto tenha uma identidade, que ele não fique mudando de identidade ao longo do texto. Olha o exemplo que eu trouxe aqui para você, esse exemplo também é um barato. Ó, a importância do trabalho policial é indiscutível para a manutenção da ordem pública e a garantia da segurança da sociedade. Até aqui está coerente. Os policiais, esses caras que se arriscam pra caramba, desempenham um papel fundamental na prevenção e repressão dos crimes, atuando desde o patrulhamento ostensivo até as investigações mais complexas. Eles são os homens da lei, os tira, que botam a cara a tapa, enfrentando bandidos e garantindo que a lei seja cumprida, né? Olha só. Aqui, o cidadão mudou de estilo várias vezes. Ele começou com um estilo mais sóbrio, depois veio para esses caras e meteu uma espécie de gíria aqui, ó, arriscam pra caramba. Depois começou a usar expressões figuradas, né? Lei seja cumprida, deixou aqui uma interrogação no fim do texto. Está incoerente do ponto de vista do que seria um texto dissertativo argumentativo.
Então, está fugindo desse princípio de coerência. E depois a gente tem a chamada coerência genérica. Genérica não é que ela é abrangente, genérica é de gênero do texto. Então, se você está escrevendo um texto dissertativo, ele tem que ser dissertativo do começo ao fim. Se ele é narrativo do começo ao fim. Mudar isso cria uma incoerência para o texto. Olha o exemplo que eu trouxe aqui. Esse aqui também é muito bom. Ó. O texto é sobre improbidade administrativa. A improbidade administrativa, tema crucial para a gestão pública, caracteriza-se por atos ilícitos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções. Aqui você tem um texto dissertativo expositivo, certo? Lesando o patrimônio público e a moralidade administrativa. Ponto. Era uma vez no reino muito distante, chamado Republicalândia, um tesoureiro muito esperto chamado Valdemar. Ele adorava contar as moedas do reino, mas um dia, enquanto contava, uma ideia muito má surgiu em sua cabeça. E se eu pegasse só um pouquinho para mim? Cara, o cara começou uma narração no meio do texto dissertativo. Isso é incoerente. Isso faz o texto ficar incoerente. É erro de coerência de natureza genérica. Isso você precisa evitar na hora de compor a sua redação. Entendeu? Se tem alguma dúvida sobre coerência, se tiver, deixa aí nos comentários que eu respondo para você. E agora, por gentileza, entre no meu site www.pablojamigo.com.br, conheça os meus cursos e venha estudar comigo. Aquele abraço, força guerreiro!